É a vinheta? É a vinheta. No programa de hoje, o cara que manja muito de guerra. Hoje vamos acompanhar de perto o treinamento do Exército Brasileiro. Meu Deus do céu! Corre! Corre! O homem é um baita geógrafo. É especializado em geopolítica. Jogadinha do Paquetá. E vem falar dessa treta insana. Eita! Entre Israel e Irã. Se ele toma uma atitude mais severa contra o Irã, isso pode fazer com que os países mais neutros no Oriente Médio, como Egito, Jordânia... Entrem na parada. Aplausos para o professor Ricardo Marcílio. Ó o Marcílio aí, ó. Esse manja, hein? Esse manja. Boa! Marcílio. Então estamos aí trazendo o Marcílio hoje para falar. E aí, essa treta? E aí, bichão? Que agora estamos aí com o nosso querido Trump, que é um marqueteiro de primeiríssima qualidade. Mas também é o cara que foi lá e fez acontecer, não é isso? o botão. Resolveu pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Porque a tendência, o Irã garante que a guerra não acabou, Israel também garante que a guerra não acabou, e ontem mesmo o Trump falou que ele tem certeza que a guerra não foi finalizada, que ela foi paralisada, mas assim que o Irã voltar a fazer programa de enriquecimento de urânio, que ele sentir que os ayatolás estão aumentando o nível de violência contra Israel, os bombardeamentos podem voltar a acontecer. Então... eu vejo, o Israel vê, o Irã vê, os Estados Unidos também, que é uma pausa momentânea no conflito. Porque o Trump, por exemplo, quando houve o anúncio do cessar-fogo, o Irã ele violou pela primeira vez, né? Ele foi lá, violou, inclusive matou 5 civis em Israel, e Israel anunciou que ia fazer uma retaliação contra o Irã. Isso. Só que quando ele foi fazer a retaliação, o Trump deu uma telefonada para o Benjamin Netanyahu e falou assim: Netanyahu, pode mandar os caças aí de volta, não faça ataque contra o Irã. Por quê? Porque eu vejo, Emílio, que o Trump, ele tem muito medo de uma desestabilização ainda maior do Oriente Médio. Ele sabe, por exemplo, que hoje a popularidade dele está menor do que poderia estar, muito por conta das questões econômicas, pela possibilidade de inflação, da taxa de juros, por exemplo, do Federal Reserve, que não cai, muito porque o próprio Jerome Powell, ele coloca que ele não sabe quais são as consequências que essa política de sobretaxas pode trazer para os Estados Unidos, ele fala que existe uma instabilidade no Oriente Médio. Aí vamos imaginar, por exemplo, que Israel vai lá, faz uma operação, o Ali Khamenei, por exemplo, sai do poder. Teoricamente seria ótimo. O Khamenei acho que já foi pro saco. O Khamenei, presta atenção, jovem, né? O Khamenei não mexe a mão. O Khamenei faz 10 dias que não aparece, né? Ele deu pronunciamento hoje, né? Não. Ele não aparece. Esse pronunciamento pode estar gravado. Isso. Desde 79 pode estar gravado. Esses caras, bicho, eles são malacos. Não adianta você. Isso que eu falo. Não adianta você. Vamos assinar um tratado, vamos fazer. Que diplomacia você faz com um terrorista? Fala qual é a diplomacia que tem terrorista. Qual a negociação que você faz com um terrorista? Esse é que é o negócio, né? Não, é de fato difícil estabelecer algum tipo de conversação, né? E o Irã, por exemplo, qual que é o medo dos Estados Unidos? Caso tenha a queda do Ali Khamenei, o próprio Trump falou isso, a gente tem medo de uma desestabilização do Irã. Sim, igual na Síria. Igual no Iraque, igual no Afeganistão. Isso. Agora, imagina o Irã, que é um país que tem 90 milhões de pessoas, que controla o Estreito de Hormuz, que é uma das maiores reservas de gás, de petróleo. Pior que o Ali Khamenei, seria uma guerra civil. Tem 90, não é 40 milhões, não? Não, tá próximo de 100 milhões. 90 milhões? De 100 milhões. É grande, hein? O Irã é gigante. Eu achei que era 40. Cara. 90 milhões? O território é gigante também, né? É uma população... Sim, se você for comparar Irã com Israel, o território é assim, assustador. Então, mas o regime é pesado, né? Não, o regime é pesado. Não, é um regime que ele abusa gravemente contra os direitos humanos. Tanto que, por exemplo, já vinha acontecendo protestos constantes contra o regime, né? Estudantes, né? O próprio caso da Mahsa Amini, por exemplo, que foi a garota Tem um filme. Você assistiu esse filme ou não? Qual? Esse filme chama o fruto... A semente do fruto sagrado. Que conta a história, ele pega daquela mina que ela foi... Ela tava com o véu, mas apareceu o cabelo. E é naquela época que tiveram os protestos. Foi espancada. Que ela foi espancada e tal. Esse filme concorreu ao Oscar. É muito legal. O diretor do filme não pode mais morar lá, está morando na Alemanha, ele foi proibido. Esse filme foi proibido, ele gravou secretamente, mostrou secretamente. E o cinema iraniano é muito bom. Gordão tira sarro.
Mas, Não, mas só eu filme falo bom. de zoeira, Filmes muito bons. Sim, sim, sim. E ele conta esse momento. Então é muito legal você assistir esse filme, porque ele tem cenas reais que foram gravadas de celular. Pode assistir esse filme, que é muito legal. Você vai ter uma ideia do que é o regime iraniano. E o próprio Ali Khamenei, ele colocou nas suas declarações hoje, mesmo sem aparecer, né? Vai que é gravado. Mas ele colocou, por exemplo, que ele considera que o que aconteceu, essa guerra dos 12 dias, é uma vitória para o Irã. Ele, inclusive, colocou assim: demos um tapa na cara da América. A América foi estapeada pelos iranianos. Mas é uma saída honrosa. Então, mas eu acho que eles pensaram exatamente isso. Por quê? Porque o Irã, ele precisa... o Israel em 2 dias acabou com a defesa. Toda a liderança, né? A guarda revolucionária, morreram praticamente todos os líderes. Claro, mais de 30 generais, né? 30 generais morreram nessa última. Então tem que ter uma saída honrosa para o Irã também, né? Então, o Irã, e agora até o Ali Khamenei, ele está usando várias postagens com inteligência artificial. Por exemplo, quando ele atacou a base de Al-Udeid, aquela lá do Catar, ele colocou uma imagem da base toda pegando fogo. Hoje, por exemplo, quando ele falou que ele esmagou o regime de Israel e esmagou o regime dos Estados Unidos, também utilizando inteligência artificial para colocando lá uma bota em cima dos Estados Unidos, caindo mísseis. E é muito mal feito. É um estagiário. É muito mal feito. Ele, o tiozinho sabe nem mexer no tablet. É do Sami Dana. É do Sami que ele faz lá, minha cara também. Sami Rabei. O Sami também está fazendo essa inteligência para o regime dos ayatollahs lá no Irã. E você... Porque agora não foi interesse de nenhum país do Oriente Médio o Irã ter arma nuclear, né? E aliás, acho que esse é um dos medos, inclusive, uma militarização do Oriente Médio. Porque o Irã, por exemplo, até essa dúvida, né? Porque existe o que a CIA fala, aliás, o próprio Pentágono, ele tinha divulgado um relatório que a CNN e o New York Times divulgaram, que na verdade os ataques que foram feitos contra as instalações não foram ataques tão poderosos assim. Aí o Trump criticou, falou que era mentira, que foi um relatório incompleto que mostraram e que na verdade destruiu sim bastante. Não dá pra saber, Emílio, essa é a verdade, né? Porque cada um conta uma história diferente, né? Atrasou, isso sem dúvida, né? Até porque, que nem falou, os cientistas principais foram eliminados, toda a cadeia de comando foi eliminada. Agora, o quanto que atrasou é a questão. E eu não vejo, o Irã mesmo falou sobre isso, que eles vão continuar fazendo o seu programa de enriquecimento. Sim. Só que, aí imagina, o Irã fala que vai continuar enriquecendo urânio, a Arábia Saudita, por exemplo, teve uma reaproximação recente mediada pelos chineses, mas não dá pra falar que a Arábia Saudita é aliada do Irã. A Turquia, por exemplo, viu a supremacia que Israel tem com a sua inteligência, com seus caças, com tudo que eles conseguiram fazer contra o Irã, que era visto como a maior potência do Oriente Médio. Eles acabaram com a defesa aérea em questão de um dia. Poxa, o ataque que Israel fez, eles compartilharam vídeos de agentes do Mossad desarmando o sistema S-300, S-400 dentro do Irã. Olha a capacidade que eles têm de fazer a intervenção. Aí o Erdogan, que não tem boas relações com Israel, também falou que vai aumentar a sua produção de mísseis. Então a tendência é até uma militarização geral do Oriente Médio, até para concorrer ou contra o Irã ou contra Israel. Sim, mas esse Israel é que faz o balanço lá com esses grupos terroristas, né? Faz o trabalho sujo, você está dizendo, claro. né? De enfrentamento. Quem faz o trabalho sujo pro Ocidente é Israel. Porque ela está enfrentando Israel. Porque aqui fica essa conversa de não sei o quê, onde é que está o equilíbrio, onde é que está o equilíbrio de força, caramba. Mas ninguém quer que o Irã tenha uma arma nuclear. Proporcionalidade, né? Esse é o termo usado. Eles querem o petróleo. Israel ataca tanto. Que o míssil é bonzinho. Que a mulher da Globo lá falou, o míssil bonzinho. Por que não mata tanto? Por que não mata tanto? Por que não mata tanto? Responda pra mim, por que não? Tem que fazer o break? Que chato, hein? O papo tá muito bom. Esse cara manja, hein? É o nosso professor, o Ricardo Marcílio, batendo um papo com a gente. Eu vou fazer um break rapidinho para nossa rede de rádio, mas continuamos aqui na TV. Muito obrigado pela sua audiência. Vai lá, Reginaldo. Vamos falar um pouco do Putin e da Ucrânia, que está um pouco esquecida? Você viu que ele estava de paletó e tirou a roupa do general, né? O Zelensky, então. Camisa da Zuckerman continua. Tirou a jaqueta. Aqui, ó, que é resistência. Então, o Zelensky, ontem a gente teve uma das principais cúpulas, talvez, da história da OTAN, pelo menos desde o final da Guerra Fria. E, aliás, a OTAN ela se mostrou muito subordinada ao Trump. Rolou até um meme, não sei se chegaram a ver, porque o secretário papai, da OTAN chamou o Trump de papai, né? E assim, ele holandês. fez...
Mark Rutte. Isso. O Mark Rutte fez questão de chamar de papai. E assim, todas as fotos que ele ia tirar, ele fazia questão de tirar do lado do Trump, dava risadinha de tudo que ele falava. O Trump, por quê? Porque no começo do mandato, agora no seu último governo, ele anunciou que uma das propostas que ele ia fazer é tentar sair de todos esses acordos multilaterais que não beneficiavam os Estados Unidos. E aí o que ele falava? Bom, eu e Estados Unidos tem aqui o maior gasto militar do planeta, 3,5% do PIB é gasto em defesa, mas aí você tem a Espanha que gasta 1,5%, tem o Canadá que gasta menos que 2%. Aí ele falava, vamos imaginar que, sei lá, a Romênia entra numa guerra. Eu, Estados Unidos, já que a Romênia está na OTAN, vou ter que mandar meu exército para defender os romenos. Agora imagina que a Rússia entre em guerra contra os Estados Unidos. Será que a Espanha, que não gasta os 2%, vai conseguir me defender? Então por que eu vou fazer parte dessa aliança militar? Né? Então justa a mesma conta, se você for... Ele via que não era recíproco. Mas isso aí é na época da Guerra Fria, porque tinha a União Soviética, e agora não tem mais União Soviética. Né? A Rússia agora é um país normal, não acho que a Rússia tem... A Rússia não tem tanto poderio assim. Foi uma crítica, por exemplo, a Ursula von der Leyen participou dessa reunião também. Essa Ursula também essa aí também, o que ela ganhou... toca pros dois lados. Essa aí toca pros dois lados. E lembra no Covid, essa mulher aí, diz que ela deu um rapelo lá nas vacinas, né? A Ursula, é toda bonitona. Ela é presidente Ela é a chefe da Comissão Europeia, presidente, né, da União Europeia. Da União Europeia, a Ursula. E ela falou que a economia da Rússia ela é 10 vezes menor que a economia da União Europeia. E é verdade. Só que em relação a inventário e capacidade militar, eles são mais poderosos. Então o Trump ele conseguiu convencer os países da OTAN, com o Mark Rutte liderando esse processo, que os países da OTAN vão ter que agora, até 2035, fazer com que 5% do gasto do PIB seja em defesa. E você vê o Pedro Sanches, né? Esses canhoteiros, eles são danados. O Pedro Sanches está falando, não vou fazer esse acordo, não quero saber, não vou pagar esta porcaria, eu quero que se dane, porque eu sou socialista espanhol. Espanhol é assim, né? O espanhol é muito... Aí, bicho, foi lá, pagou. Aí ele falou, não, eu não falei nada. Quem falou foi o Ministério da Guerra, quem falou foi o pessoal. Foi o pessoal mudou o discurso e pagou, né? Que turminha, né? Mas essa turma é danada, né? Os canhoteiros, né? Eles sempre mudam, jogam a responsabilidade. De acordo com a conveniência. O Macron é mestre de fazer isso também, né? Uma hora ele critica a Ucrânia, depois ele é amigo do Putin, por aí vai, né? Exato, né? E o que você acha que vai acontecer agora com a OTAN? Não, acho que até uma coisa que o Putin ele não queria e não esperava, porque ele alega que começou toda essa guerra porque a Ucrânia estava se aproximando da OTAN, estava se aproximando do Ocidente. Desde que começa a guerra Rússia e Ucrânia, se a gente for pensar, Finlândia e Suécia, que eram países neutros, entraram para a OTAN. A OTAN, que era uma organização praticamente moribunda, o próprio Macron falou isso, que era uma organização que estava com morte cerebral. Os países agora estão se rearmando, estão se organizando, vão gastar agora... Eu acho que não vai conseguir chegar, tá? Já deixo aqui... Os 5%? Os 5%. Porque, poxa, é um salto muito grande. Hoje, dos 32 países, só 23 dos 32 que conseguem gastar 2%. Então, imagina, em 10 anos, chegar em 5%. Tanto que eles anunciaram que em 2029, eles vão reavaliar a situação. E aí, se eles perceberem, não, a Rússia já não representa um perigo tão grande, eles podem fazer essa queda não ser tão grande assim. Fora que desses 5%, 3,5% é gasto direto em defesa e 1,5% pode ser gastos associados. Então, por exemplo, vou lá e invisto em infraestrutura. Eu posso alegar que é infraestrutura portuária para receber equipamentos. Eu invisto em energia, posso falar, não, mas é energia, sei lá, para sustentar a indústria bélica. Dá para dar um migué nesses 1,5%, né? Entendi. Então a OTAN, ela está voltando a se fortalecer. Vários países, por exemplo, que fazem fronteira ali com a Rússia ou estão muito próximos, os países bálticos, a Finlândia, a Polônia, acabaram de sair da Convenção de Ottawa, que é uma convenção que fala sobre a minagem terrestre. Então eles estão pretendendo fazer o que eles chamam de cortina de ferro. Eles vão colocar várias minas terrestres na fronteira entre Rússia e Europa. Então foi uma medida que eu acho que o Putin ele não esperava. Tanto que não sei se é verdade também, né? Porque, de novo, numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Sim. Mas a inteligência alemã, o próprio Mark Rutte falou sobre isso, que os russos eles estão planejando fazer um ataque não exatamente direto à OTAN, mas como se fosse por meio de uma ação parecida com o que os ucranianos fizeram. A gente vai lá, faz uma tática de sabotagem, manda drones para atacar posições militares, para testar se realmente o artigo 5º da Constituição da OTAN vai ser colocado em prática. Mas isso é na Polônia?
possivelmente nos países bálticos, na Estônia principalmente. Ele vai atacar para também mostrar que ele não tá morto. Mas não atacar com o exército russo. Sim, manda o drone lá, vai sentindo. Uma bombinha só para dar Tipo, Adolf começou assim, né? Você sente, você vai sentindo, você vai vendo, se pega o... Mas a Europa não é uma bomba relógio? Vocês não acham que com a crise migratória, você não acha que daqui 10 anos a gente está com um problema enorme? Eles estão tentando se militarizar, se defender, mas e a população que a gente está vendo, né? A turma da Síria foi para a Europa. Querendo ou não, a população já mudou. A quantidade que tem, né, de muçulmanos é maior hoje, não é? Deixa eu perguntar aqui um negócio. O Gano é um puta comum. Ele veio de capacete hoje. Ele é um puta Zé comum. Ele fala que o Putin tá certo. Não. Posso me explicar? Ele fala que o Putin está certo. Na minha opinião, o Putin é o pensamento da União Soviética. Não é. Ele quer dominar, ele quer pegar lá a Geórgia. Lógico que é. Deixa o Stalin falar. Puta Zé Stalin. Não, é uma... Professor, você vai fazer ele quer fazer um acordo com o Putin. Porra. Peraí, que joga os caras do prédio. Mas deixa o Trotsky falar, é coisa diferente. No final da Guerra Fria, houve um acordo de não expansão da OTAN para o leste europeu. Verdade ou não? Verdade. Isso é confirmado, tem documentos na Universidade de Washington, George Washington, tudo confirmado isso daí, memorandos, enfim. Muito bem. A gente pode falar que é super injusto os países entrarem para a OTAN e a Rússia reagir. A gente pode ter essa leitura, só que é uma leitura idealizada. O Putin jamais vai permitir, e ele avisou em 2007, por meio do seu ministro da Defesa... o Putin é o... Não, peraí. Ele é o democrata. Ele avisou que Geórgia e Ucrânia, se houvesse uma aproximação do Ocidente, era cruzar uma linha vermelha. Então a questão que se coloca não é se a Rússia está certa. Mas não é ou dono, não. ele é dono da Ucrânia? Peraí. Ele é dono da Ucrânia agora. Então a Venezuela fala que o Brasil não pode fazer. A Venezuela vai... A questão eu consigo evitar esta guerra ou não? Eu posso chegar para a Ucrânia e falar o seguinte: Ucrânia, você vai continuar independente, só que infelizmente não dá para você se aproximar da OTAN, porque eu quero evitar uma guerra. Aí você aceita o que o Putin Agora, a outra visão é: eu vou bancar uma Ucrânia ocidental, eu vou bancar uma Ucrânia na OTAN e vou lidar com as consequências da guerra. E a pergunta que eu faço: valeu a pena? Os comunistas gritam. Valeu a pena, Marcos? Comunista é assim, olha lá. Ele não tem argumento, ele grita. Senhor das armas. O senhor das armas. Infraestrutura destruída. Valeu a pena? Agora eu digo para você o seguinte: veja o que a Polônia, quando se ocidentalizou, vê hoje a Polônia. O progresso da Polônia. Mas pega os números, você quer. A Rússia não pega a Polônia. A Ucrânia, o ocidental, ela não quer que a Ucrânia se ocidentalize. Ela não quer que a Ucrânia é o sonho dele voltar à União Soviética. Deixa o professor falar. Professor, deixa o professor falar, gente da KGB, desgraçado. Ô, Marquito, vai falar, professor. Aliás, a visão que ele tem é muito parecida com a visão que o Trump tem, por exemplo. Obrigado. O Trump, ele não aceita. Ele fala que a Ucrânia, ele fala assim, no meu governo, por exemplo, nunca nem chegou a se cogitar a entrada da Ucrânia para a OTAN. Eu jamais deixaria isso acontecer, por exemplo. Uma das coisas, por exemplo, na declaração final da cúpula da OTAN ontem, o Trump, ele impediu que duas coisas estivessem impostas. Primeiro, porque esse aumento dos gastos militares, claro que foi, a própria Ursula von der Leyen e o Mark Rutte colocaram, que é para conter, eventualmente, uma expansão da Rússia, né? O Trump falou: eu só assino essa declaração se vocês não colocarem a Rússia como país agressor. Então, mas presta atenção numa coisa do Trump. O Trump, quando ele vai falar com o Zelensky, ele é todo gostosão. Com o Xi Jinping, ele é mansinho. Afinada. E com o Putin, ele é mansinho. É um cachorrinho. É um cachorrinho. Por quê? Porque é frouxo. Não é. Esse Trump é frouxo também. Frouxo. Não é mundo real, não. Não é muito real, não. Não é isso? Ele é frouxo. Assim, realmente. Ele é só bom com os fracos. E além disso, da declaração final, ele também falou que não podia, ele não colocar, porque a OTAN colocou que uma das coisas que eles querem é no futuro, não agora, que a Ucrânia entre para a OTAN. Ele falou: eu não assino a declaração se vocês colocarem que a Ucrânia vai entrar para a OTAN também. Então, numa visão real, o Trump, ele já falou, ele está batendo perna, né? Olha, a gente tem que fazer com que a Ucrânia aceite ceder, por exemplo, a Crimeia.
Ele já falou, vocês deviam ter lutado pela Crimeia lá durante o governo Obama, quando teve a reconquista. Agora a Crimeia pertence à Rússia. Ele quer, por exemplo, que o cessar-fogo estabelecido seja com as tropas russas nos territórios que foram ocupados. Que é uma visão muito mais pró-Putin. Ele quer que o Putin... do jeito dele, que o Putin ganhe. Então, não tem como. Mas essa guerra, eu acho que foi o seguinte. Tinha lá o velho, o Biden. O Biden estava na guerra, botou grana para derrubar o Putin. O objetivo era derrubar o Putin através das sanções, tal, não sei o que, não conseguiu porcaria nenhuma. Entrou a Kamala, falou, eu vou pagar para você, Zelensky, até o final da tua vida, eu vou ficar dando dinheiro aí para você segurar o Putin. Só que aconteceu, nada disso aconteceu. Então agora está nessa situação, que a guerra não acaba. Por quê? Porque não tem vencedor. É diferente do Oriente Médio, né? O Oriente Médio arrumaram um jeito dos dois ficarem bonitos na fita, né? Mesmo que provisoriamente. Isso. Né? Acho que vai dar problema daqui a pouco de novo. Mas aqui, nessa guerra parece que não vai ter fim, né? Então, porque não tem muita solução. Eu não acho que a Rússia vai desocupar os territórios. Eles alegam que eles fizeram referendos, mesmo que os referendos foram com a Rússia ocupando militarmente. Quem realizou a eleição foram os russos, que também contabilizaram os votos. Mas eles alegam que agora, constitucionalmente, todas as áreas invadidas pertencem à Rússia. Então, eles falam que não tem ponto de negociação. E a Ucrânia fala que enquanto o Putin não aceitar, pelo menos devolver os territórios que ele invadiu, também não tem negociação. Ou seja, chegou no impasse. A gente tem que ver quem vai cansar primeiro. Essa é a questão. A Crimeia tem a praia, né? A Crimeia é legal, né? Diz que a Crimeia é um lugar gostoso. Agora, todo mundo quer a Crimeia. Ninguém quer lá os montes Urais, lá as bagaças, Vladivostok. Era o lugar preferido do Stalin. É o lugar preferido do Stalin. Quando a gente teve a conferência de Alta lá pós Segunda Guerra, o Stalin convidou todo mundo lá pra Crimeia porque é uma área bem turística. Sim. Dá acesso ao Mar Negro, tem o Porto de Sevastopol. Só querem a coisa boa, né? Coisa ruim ninguém quer, né, Sim, Gani? não. Muito bem. Vamos nessa? Que aula que o nosso professor fala fácil, né? Você vê, né, professor? O professor bom é aquele que tem a linguagem que chega nas pessoas. Porque aqui a gente fala muita besteira e ele vem aqui e bota a ordem. Não, falando sério. Sem querer fazer frufru. Sem frufru, joga fácil. Sem frufru, ele joga fácil e ele domina a geopolítica como ninguém. A gente fala muita bobagem, né? O povo em geral, né? Por que será, o professor? Responde, Alan. Alan comunista. Acho que é um pouco de desconhecimento, né? O pessoal vai pelo senso comum, sem buscar entender a realidade do que está acontecendo. E o agente da KGB aqui hoje. Ninguém quer Exato. entender o problema. Todo mundo quer torcer. Eu acho que é mais fácil você tentar buscar o vilão e o mocinho, né? E já política é difícil você estabelecer quem é o vilão e quem é o mocinho da história. Eu já falava isso desde 94. Quem é o vilão, quem é o mocinho, quem é o agente da KGB aqui. Quer repetir. Você sabe que na época da KGB, na época da União Soviética, eu lembro, porra. Tinha uma companhia aérea chamada Aeroflot, que é a companhia da União Soviética de voo. Os comissários, as aeromoças, os comissários, eram tudo agente da KGB. Você sabia disso, cara? É mesmo? Tinha mais de 2 mil agentes da KGB. Esses caras, não dá pra confiar. Você confia no Putin? O Alan confia. É que assim, eu não confio muito em nenhum estado, né, Emílio? Acho que todos os estados têm. Só uma questão. Na direita americana, existe uma baita divisão. Se os Estados Unidos devem ser esse intervencionista no mundo, então a galera do MAGA é ou não é? Tucker Carlson, Alex Jones, Steve Bannon, os federalistas... Todos ali que ajudaram a eleger o Trump são contra essa política intervencionista dos Estados Unidos de escalar tudo quanto é conflito. E existe o Neocon, que é tipo o Morgado, que é a favor... Eu sou o quê? Que é a favor... Neocon. Que é a favor... Nem sei o que é isso. Que é a favor... Não, elefante de Sorocaba. Eu sei, mas pera lá. Você é comunista, eu não falei nada. Cabelo de panetone. Pera lá. Não sabe nem usar literalmente correto, vem falar de mim, eu tô quieto aqui comprando bonequinho. E tem esse Neocon que quer escalar o tempo inteiro, não é? Então essa discussão é legítima. Não. Os Estados Unidos é uma democracia, porra.
Não é, mas eu Os tô Estados falando Unidos é uma que democracia. Não dá pra você comparar. Peraí. Dentro da direita tem uma visão. Não vem não. Se os Estados Unidos devem ser intervencionistas ou não. Se é direita absoluta, não dá. Não dá pra você. Tem que intervir em tudo. Você queria intervenção militar, peraí. Você vai comparar. Peraí. Você vai comparar. Peraí, porra. Agora que o programa tá bom, quer acabar, porra? Olha o 3 em 1 aí, porra. Você vai comparar. Peraí. Você vai comparar uma eleição nos Estados Unidos e na Rússia e vai dizer que é a mesma coisa? Tá sim. Tá sim. Eu vou embora. Encerrou. Acabou.